Então, pessoas, pra hoje a gente tá indo, porque a situação tá ficando cada dia mais feia. Cada dia mais feia. E aí a semana te dá um tema que precisa ser falado e que não é engraçado e que não é legal, né? Pois é. Então, o assunto hoje é pra falar disso que tá em voga aí, que as pessoas estão falando e que eu tô vendo muita coisa absurda. E eu acho que a gente tem que começar a pensar nos absurdos que nós estamos trazendo pro nosso convívio, pro nosso cotidiano, sabe? A sociedade deu um nome pra isso, pra essa prática. E aí eu comecei a pensar que a gente dar um nome pra isso é uma coisa que é muito complicada. Porque quando a gente dá um nome, você parte do princípio de que quando você dá um nome, você está aceitando a existência daquilo ali. Sabe? Eu não tô falando que, tipo assim, que a gente tem que pegar e ignorar aquilo e fingir que não existe. Não é isso. Eu tô falando que quando você dá um nome, você aceita que aquilo ali é um problema, que ele existe e que estamos convivendo com aquilo. Por que que estamos convivendo com isso? E cultura do estupro, sabe? Eu não consigo relativizar essas duas palavras, porque pra mim cultura é uma coisa boa e estupro não é. Então eu não consigo relativizar essas duas palavras, porque é uma coisa estranha. E eu fui lendo mais, eu fui entender que não é porque é prática, porque a prática é o estupro em si, mas é porque existe toda uma cultura em volta disso. Que envolve o quê? Primeira coisa, que história é essa de que agora a gente relativiza o crime? Sabe? Porque assim, eu não sei na época de vocês, mas na minha época, crime é crime. Não existe circunstância. Existe uma situação em que o crime é mais ou menos plausível, é mais ou menos aceitável. É crime. Sabe? Sabe? Do tipo, ah, mas ela tava no lugar errado. Ah, mas ela tava na hora errada. Ah, mas ela... Gente, não tem isso. Foi um crime. Independente da índole da pessoa, da índole da menina, da índole de quem quer que seja a vítima, foi um crime. E aí eu começo a achar isso um pouco absurdo. Então, pessoas, vão lá, não relativizem um crime, ainda mais um estupro, sabe? Porque estupro pra mim é uma coisa que é absurda. Porque pensa comigo assim, se você tá invadindo, se alguém tá invadindo sua casa, o que você pode fazer? Você pode reagir, você pode fugir ou alguma coisa desse tipo. Agora, como que você faz quando a pessoa está invadindo o seu corpo? Pra onde que você vai fugir? Pra onde que você vai? Sabe? Gente, não vamos relativizar um crime porque a gente tá começando a ir por um caminho que é um pouco sem volta. Tá? Porque a partir do momento que você relativiza um crime, você tá tirando a culpa do criminoso e jogando essa culpa na vítima. Como que é isso? Agora a vítima tem culpa, sabe? A mesma coisa que você virar pra mim e falar comigo assim, ah, você foi roubado, bem feito pra você, sabe por quê? Porque você tava aí dando mole com seu telefone, se você não tivesse, não teria sido roubado. E aí, é onde a gente começa a entender o que é a tal da cultura. E a gente cria as nossas meninas pra terem medo disso. Olha que situação louca. A gente cria as nossas meninas pra terem medo disso e cria os nossos meninos ao mesmo tempo cantando, vendo as mulheres como objetos, como se ele pudesse utilizá-las, que mulher é para sexo e tão somente para isso, que é uma serva ou qualquer coisa desse tipo, sabe? Uma coisa louca. A gente tem que inverter isso. A gente tem que criar os nossos homens com a consciência de que a mulher é um outro ser. De que, que a pessoa mais fraca é um outro ser. Não é um objeto que ele pode usar, que ele pode pegar, enfiar o pau dele aonde ele bem entender, como ele bem entender e a hora que ele bem entender. Não é criar as meninas com medo de usar um shortinho, ou de usar uma saia, ou de ir para determinados lugares, ou de andar à noite na rua. É aí onde mora o problema. Outra coisa que eu vi, que eu achei assim, muito absurdo, ah, mas ela tava no lugar errado, com a roupa errada, na hora errada. Ok, porque é a mesma coisa que você dizer, ah, se ela não estivesse ali, quer dizer que não teria acontecido. Ele só fez aquilo porque ela tava ali. What a fucker. Foi as pessoas virarem falando assim, ah, mas se ela estivesse na igreja, ah, mas se ela estivesse em casa, ah, mas se ela estivesse na escola. Aqui, eu vou contar pra vocês uma coisa. Existe uma estatística desses crimes, e muitos deles acontecem em casa, meninas que são estupradas pelo tio, pelo pai, pelo padrasto, na escola,
meninas que são estupradas pelos caras mais velhos, pelos professores. Existe caso de igreja, meninas que são estupradas na sacristia pelos padres, meninas que são estupradas na secretaria pelos pastores, nos projetos pelos pastores. Então, meu bem, não vem jogar a culpa do lugar e da hora, na ocasião, porque isso não existe. Estupro não é um crime que tem local, sabe? Ah não, só é estuprado quando você tá no mato perdido, quando você tá num baile funk, quando você tá numa balada, porque você bebeu. E aí, alguém veio falar assim, ah, mas tem uma lei aí de castração química que não foi aprovada, que as pessoas ficam de mimimi com isso. Só que eu vou te contar uma coisa, coleguinha. Falando de uma pessoa que entende de sexo, pra uma pessoa que talvez não entenda tanto. Estupro não tem a ver com tesão. Estupro não tem a ver com estou louco pra fazer sexo. Porque se fosse isso, amor, vou te contar, o número era maior. Estupro tem a ver com a pessoa que tem o corpo dela violado por outra pessoa contra a vontade dela. Estupro tem a ver com a ideia do homem de que ele pode dominar um outro ser, que ele pode usar aquele outro ser como objeto pelo simples fato de que ele é mais forte, de que ele é maior ou alguma coisa desse tipo. Tem a ver com a humilhação, tem a ver com o domínio, tem a ver com isso. Não tem a ver com tesão. Porque quando você fala que estupro tem a ver com tesão, você quer dizer que isso aí é uma forma de sexo. E não, não é. Tá? Estupro, a pessoa está sendo violada, o corpo dela está sendo violado contra a vontade dela. Por quê? Porque se é com consentimento, já não é estupro. Então, se o pau do cara não subir, não vai mudar nada. Ele vai estuprar outra pessoa se ele tiver essa vontade. Porque ele pode enfiar o dedo, ele pode enfiar um cabo de vassoura, ele pode enfiar um controle remoto. Estupro não tem a ver com tesão, ok? Então, pessoas, é isso. Vamos repensar os nossos conceitos, a nossa sociedade, o que estamos fazendo, o que não estamos fazendo. Se tem um ditado que é horroroso, que é tosco e que as pessoas estão usando nessa situação, é que a ocasião faz o ladrão. Oi? Sabe? O ladrão, ele é ladrão, gente. O estuprador, ele é estuprador, independente da ocasião, da circunstância, da situação. Quem tem culpa é o criminoso, porque é ele que tinha a opção de não fazer isso. Sabe? É ele que tinha a opção de não estuprar. A vítima não tem a opção de não ser estuprada. Porque se ela tivesse a opção, ela falaria não, ou ela falaria sim, e aí, quando ela fala sim, já não é estupro, é um sexo com consentimento de duas pessoas que querem fazer. Tá sabendo? Porque a situação ela fica feia, fica difícil, quando você comete um crime. Porque, gente, é a coisa mais absurda que eu vi até hoje. Você comete um crime e expõe isso na internet como se fosse motivo de orgulho. Você expõe isso para uma sociedade inteira ver como se fosse um troféu. Como se fosse uma coisa bonita, como se fosse uma coisa maravilhosa que eu fiz. Olha, eu e mais 29 amigos estupramos uma menina. Isso é foda. E aí você começa a pensar, aonde estamos indo? Pessoas, tudo bem com vocês? Passando pra falar pra vocês que depois dessa polêmica toda, né, desse desabafo, se você gostou do nosso vídeo, se você concorda com a nossa opinião de não à cultura do estupro, deixe seu like aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito e quer conhecer mais o nosso canal, se inscreve nessa nuvenzinha aqui do lado, se você tiver no computador. Se você tiver no celular, tem um botão de inscrever aqui embaixo, lindo, ele é vermelho, maravilhoso, clica nele. Tá bom? Outras sugestões de outros vídeos estão passando aqui em cima para vocês verem, cliquem nelas e vejam outros vídeos com outras polêmicas, que esse canal aqui tá virando um canal de polêmicas, não é mesmo? Então, até sábado que vem com mais trama e coisa e tal. Espero eu que não com outra polêmica.